Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo, chegando quase ao final. Estamos no capítulo 15 e hoje vamos ler a partir do verso 12. Nesses versículos que veremos a seguir, Paulo dará uma ênfase à ressurreição dos crentes. Ele vai direto ao assunto e vai bater de frente com um ensinamento falso que estava permeando ali. E esse trecho ele destina especialmente a falar a respeito dessas pregações errôneas que estavam lá pela igreja, rondando aqueles crentes lá. Eles estavam negando a ressurreição dos mortos. E agora Paulo, então, inicia dizendo assim, no verso de número 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Veja, então, que era esse assunto falado lá na igreja. Verso 13 diz: se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. Então, vemos aqui que alguns estavam trazendo ali para aquela igreja esse ensinamento falso, ensinamento errado, né? Talvez eles estivessem assim, por uma oposição ao apóstolo Paulo, negando esta realidade que ele tanto afirmava a respeito da ressurreição. Também nós podemos pensar assim, que eles estivessem ensinando coisas erradas, tipo assim, a ressurreição não é do corpo, a ressurreição é apenas espiritual, né? Não física. Então, também eles poderiam estar ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. Então, Paulo está batendo de frente aqui, contradizendo esse ensino, e ele vai ensinar que Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos e que aqueles que recebem o Senhor como seu Salvador, que creem nele, quando morrerem, também vão ressuscitar, quando Jesus voltar. Então, Paulo demonstra aqui que a ressurreição de Jesus, ela está intrinsecamente ligada com a ressurreição daqueles que pertencem a Jesus. Então é isso que Paulo, nesses versículos aqui, ele vai falar. E ele também vai pautar uma briga aqui. Ele vai dizer aqui que aqueles que negam a ressurreição de Jesus, mesmo que estejam, ali por brincadeiras até, ele diz que para a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, isso é terrível. Então, a mensagem do evangelho está totalmente ligada com a mensagem de que um dia todos nós ressuscitaremos, nossos corpos serão transformados. O verso 14, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Para quê? Vai dar em nada, então. Se Jesus não ressuscitou, o que adianta a gente crer? Para depois virarmos pó apenas? Não tem sentido. Mais que isso, no verso 15, ele diz: seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que Jesus, que ressuscitou a Cristo, contra ele testemunhamos que Jesus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Vou ler novamente. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então, essas falsas testemunhas, Paulo está dizendo aqui que negar a ressurreição era a mesma coisa que negar o testemunho deles a respeito da sua crença em Cristo, e foi Deus que ressuscitou a Jesus. Então, nós estaríamos colocando Deus que ressuscitou a Cristo, como
essa ideia sendo uma ideia falsa. O verso 16 diz: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Imagina, se Jesus nos libertou dos nossos pecados, se não fosse completa essa obra, então ainda permaneceríamos nos nossos pecados, né? A morte de Jesus e a sua ressurreição não nos teria livrado dos pecados. Olha como Paulo dá essa ênfase. O verso 18. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos, aqueles que já morreram, né? Os antepassados também. Sem a ressurreição, aqueles que dormiram, né? Os mortos, então, estariam perdidos, estariam destruídos. E Paulo está dizendo e está afirmando o quanto benefício é crer na ressurreição. Se é somente por esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, os mais infelizes de todos os homens, somos os mais miseráveis. Se os cristãos não tivessem essa bendita esperança do futuro, né, que nós temos, ou aqueles que não são crentes poderia nos considerar como tolos, né? Para quê? Essa crença se não dá em nada. Verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então Jesus é a primícia daqueles que creem. Lá no Antigo Testamento era comum assim, quando uma pessoa plantava, os primeiros frutos da colheita eram trazidos como um símbolo assim de que Deus abençoaria toda aquela colheita. E aí ele está usando essa mesma metáfora, dizendo assim, uma vez que Cristo ressuscitou, aqueles que dormem em Cristo têm a garantia da ressurreição. Então os primeiros frutos bons consagrados a Cristo, toda a colheita seria boa, era o símbolo, né? E assim, dessa forma, se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, né? A morte, o pecado, veio através de Adão. Um só homem contaminou a humanidade toda. E a morte de um só homem, Jesus Cristo, trouxe a salvação e a garantia da ressurreição. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Cada um por sua ordem, né? Ele está dizendo aqui, a palavra, digamos assim, Jesus foi o primeiro que ressuscitou, e todos nós, né, ressuscitaremos quando os mortos em Cristo vão ressuscitar na volta de Jesus, né? Quando ele voltar, todos aqueles que dormem se levantarão dos seus túmulos e serão retirados da terra também aqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Então, Jesus voltando, quem está morto em Cristo vai ressuscitar, e quem está vivo vai ter o seu corpo transformado. Todos vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para julgamento e perdição eterna, ou seja, o inferno. Mas aqueles que creem vão ressuscitar para a vida eterna. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja aqui que ele diz, né, que o último inimigo, Deus permitiu que o seu inimigo, o diabo, né, governasse como príncipe das trevas durante os séculos, mas o seu juízo final diante do Todo-Poderoso é certo, ele será julgado. E a morte, então, a conquista da morte é a prova final da vitória de Deus.
e o Senhor inaugurará um tempo novo na vida daqueles que creem. Verso 27, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo que lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Paulo esclarece, então, os versículos, né, lá no Velho Testamento, que ele vai citar aqui, esses versos, essa palavra dele, ele está citando o Velho Testamento, dizendo que tudo está sujeito ao Filho, mas Deus, o Pai, que executa, né? Deus se exclui dessa sujeição, porque o Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Verso 29. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam por eles? Então, aqui tem muitas interpretações desse texto aqui, né? Mas a ideia é negar a ressurreição, estar envolvido nessas atividades que são pura tolice, né? Essa questão de se batizar pelos mortos, aí o apóstolo não aprova, nem desaprova a prática dessa ideia aqui, embora é uma informação que diz eles e não nós, que se refere a uma cerimônia que tinha lá de se batizar pelos mortos. Então Paulo está dizendo que se não há ressurreição, o que farão aqueles que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por eles? Tem muitas interpretações para o significado dessa expressão, os que batizam pelos mortos, né? Nas pesquisas, a interpretação mais natural é que alguns ali dos coríntios, em conformidade com as práticas anteriores, lembra? As práticas pagãs, antes deles conhecerem Jesus, eles participavam de alguns ritos que fazia esse batismo pelos mortos. Mas Paulo apenas está trazendo esse exemplo para juntar aqui a ressurreição. Verso 30. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, até aqui, até o versículo 32, Paulo está fazendo com que os crentes entendam, ele está lutando aqui, né? Para que os crentes entendam que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. E então é muito importante aqui que o que Paulo está dizendo nesses versos, mostrando para nós que o apóstolo Paulo bate de frente aqui. Se a ressurreição não fosse um fato histórico, a mensagem do evangelho não teria valor nenhum espiritual. Então, fique com essas palavras no seu coração e creia que um dia você estará para sempre com Cristo Jesus. Os seus queridos que já foram também em Cristo já estão lá desfrutando das bênçãos do lar celestial. Mas um dia os nossos corpos serão transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe com essa palavra.